Ó Deus, isso é tão bom, Pai, saber que o Senhor nos elegeu, Pai, para nós crer na Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, Pai, ela traz ânimo, ela traz encorajamento, ela traz alento, ela nos dá esperança, Senhor, e esperança de vida eterna, Senhor. Diante de Ti nós chegamos uma vez mais aqui neste lugar, Senhor, e podemos crer que o Senhor se faz presente, Pai, em nosso meio. Por isso viemos diante de Ti, Senhor, com todo respeito e reverência, Pai. Certo que o Senhor está aqui, assistindo a cada um de nós, Senhor. Vamos pedir a Tua ajuda, Pai, nestes momentos. Poderemos ler a Tua Palavra e meditar na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Sei que não somos nada e nada nós podemos fazer, Pai. Mas se o Senhor nos ajudar aqui nessa noite, certamente nós sairemos daqui abençoados por Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Amém, Jesus. Deus prossiga ajudando cada um. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler uma escritura aqui. Vamos estou lá na escritura. É bem conhecida, irmãos. Se encontra em Filipenses. Bem conhecida essa escritura. Filipenses, capítulo 1 e o versículo 6. Eu estava um tanto preocupado aqui nessa noite, né? Mas penso que Deus irá nos ajudar aqui. Vamos ter um bom momento aqui, né? Você crê assim? Amém. Graças a Deus. Vamos ler então. É bem conhecida essa escritura. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar assento. Podem tomar assento, irmãos. Que Deus acrescente as bênçãos na leitura da sua maravilhosa palavra. E eu estou muito feliz nessa noite, muito agradecido a Deus, né, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, poder estar aqui com os irmãos. Estivemos tendo um momento muito bom ali na casa do irmão Marciano, né? Estivemos logrando ele ali numa carne ali, né? Mas foi muito bom, né? Tivemos um tempo ali, juntamente com os pais dele, também estava ali, sua avó. Pessoas muito queridas, né? E a gente ficou muito feliz de estar ali com os irmãos. E à tarde, então, nós viemos ali para o culto em Arabutã. E agora estamos aqui, né? Juntamente com os irmãos, para nós ter um momento na presença deste Deus que é tão maravilhoso, né? Ele tem feito tanto por nós, né? Tem nos ajudado, tem nos sustentado com a sua graça. E se nós olharmos para trás, né? Os caminhos que nós já cruzamos, se nós fôssemos voltar a fita um pouco, né? Nós pudéssemos assistir em um telão tudo aquilo que nós já passamos, a nossa trajetória aqui, desde o dia que nós viemos ao mundo, nós poderíamos concordar, todos nós aqui, que foi a mão de Deus que nos guardou pelo caminho, né? Amém, Jesus. Tantas coisas, tantas lutas pelejadas, né? Tantas batalhas. Mas como diz o hino, eu ainda estou aqui, né? Amém. Você pode dizer, eu ainda estou aqui. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, é a graça do Senhor a nosso favor, né? Viemos indo, se arrastando pelo caminho, mas chegamos, né? Chegamos até aqui. E como aquele soldado, né,
aquele capitão fez uma revista para ver como estavam indo seus homens de guerra. Naquele grande dia, todos estavam ali, cada qual mais preparado do que o outro, né? Ajeitaram o seu uniforme, limparam as suas botas, deram um lustro na bota. Todos eles estavam ali em fileira, porque o capitão iria passar por ali. Mas de repente o capitão, fazendo aquela revista, dando aquela olhada nos seus homens, ele notou um soldado, entre meio tantos aqueles soldados ali, mas aquele soldado ele não estava como os demais. Os demais estavam todos bem arrumados ali naquele desfile, enfileirados, cada um ali diante do seu capitão. Mas o capitão notou aquele pequeno homem ali, estava todo desorganizado, vamos dizer assim, mal ajeitado, a sua roupa, o seu uniforme estava todo sujo, as botas cheias de barro. Aí o capitão olhou para aqueles soldados e disse: o que aconteceu contigo? Por que você não está como os demais? Aí aquele soldado pôde olhar para o capitão e dizer: eu acabo de chegar da batalha. Então é assim muitas vezes que nós nos encontramos diante de Deus, todos arrebentados, né? Mas o importante é que nós chegamos aqui. Amém, Jesus. Nós viemos de um campo de batalha, né? O inimigo, o nosso adversário, ele não cessa de nos atacar. Mas graças a Deus, que Deus, sabendo que nós iríamos enfrentar esse adversário, esse inimigo, ele nos equipou com uma armadura que está ali em Efésios capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz, ele descreve essa armadura, né? Ele diz ali, capítulo 6 e versículo 10 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que nós temos que fazer. Amém, Jesus. É nos armar com esta armadura de Deus. O apóstolo Paulo segue dizendo que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós devemos estar equipados para nós enfrentar o nosso adversário, porque ele certamente virá para ele impedir a nossa caminhada, a nossa jornada, rumo àquele grande dia, como nós cantamos, né? Quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão eu quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Então o diabo vem, ele sabe para onde nós estamos indo, qual é as promessas de Deus para nós, e ele tenta nos impedir a nossa chegada ali. Mas nós nos armando com a armadura de Deus, então nós podemos avançar. Amém. Resistir o diabo, como diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Amém, Jesus. Amém? Você está feliz nessa noite? Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Está me acompanhando minha esposa e a Ana Laura, que está ali, né, um tanto gripada e tossindo ali bastante, né? Mas é o tempo, o clima, né? Judia um pouco de nós grandes, quanto mais as crianças, né? Às vezes eles ficam um tanto gripados, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. E eu, se o Senhor me ajudar nessa noite, eu quero falar um pouquinho, irmãos, com a graça de Deus, se Deus nos ajudar aqui, sobre o Espírito Santo. Quantos assistiram o culto domingo passado? Penso que o pastor Daniel pregou sobre o Espírito Santo, né? Na escola dominical. Quantos assistiram? Escola dominical. Ele falou sobre o Espírito Santo, né? Mas eu estava pensando acerca do Espírito Santo, pastor Jurandir. E quando nós falamos do Espírito Santo, é como se alguma coisa nos preocupasse
E isso deve nos preocupar realmente. Porque nós sabemos o que é o Espírito Santo. As denominações ali fora, elas não sabem o que é o Espírito Santo. Elas pensam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Pensam que o Espírito Santo é a terceira pessoa da suposta Santíssima Trindade. Mas nós que temos um profeta, nós sabemos realmente o que é o Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, irmãos, a gente sente um certo, vamos dizer assim, aquietamento na igreja, na audiência. Quando o pregador pergunta para a audiência: quantos aqui têm o Espírito Santo? As pessoas ficam um tanto reprimidas e pensam às vezes em dar a resposta concernente a isso. Você já percebeu isso, pastor Jurandir? Nós que pregamos, e muitas vezes nós assentados ali, também é nos feita essa pergunta. Quando nos perguntam: você tem o Espírito Santo? E nós pensamos um pouco acerca disso. Será que eu tenho o Espírito Santo? Mas isso, irmãos, isto é uma estratégia do diabo. É o diabo vindo, tentando colocar em nós dúvida. Será que eu tenho o Espírito Santo? Agora, jamais pode haver essa dúvida no crente acerca dessas coisas, irmãos. Porque a maior segurança para o crente é o Espírito Santo. Amém. E como você pode ter dúvida acerca disso? Agora, são duas coisas, irmãos, que o diabo vem muitas vezes na mente do crente. São duas coisas. A primeira coisa é: você tem o Espírito Santo? Agora, essa pergunta é dirigida muitas vezes para aquele que tem o Espírito Santo. E o diabo vem muitas vezes para fazer você pensar que você não tem o Espírito Santo. E outra pergunta muitas vezes que vem, o diabo sussurrar nos ouvidos das pessoas, principalmente de nós, os crentes, que cremos no Espírito Santo, que sabemos o que é o Espírito Santo. Essa pergunta que vem: você crê que o Espírito Santo é para você? E essa pergunta vem para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo é para você? E eu estava meditando sobre essas coisas, irmãos. Isso não pode haver nenhuma dúvida em nós acerca do Espírito Santo. E eu tomo isto, irmãos, para mim nessa noite, sabendo o que é o Espírito Santo, o que ele representa para nós. E quantas vezes, irmãos, o diabo vem para tentar colocar dúvidas em nós acerca dessas coisas. Agora, o Espírito Santo, ele já foi conquistado para nós. Amém, Jesus. Uma das coisas, irmãos, que Jesus Cristo conquistou para a noiva é o Espírito Santo. Amém, Jesus. O maior benefício que Jesus conquistou para nós ali na cruz foi o Espírito Santo. Ele conquistou todas as bênçãos redentoras ali no Calvário. Ele conquistou a cura, a libertação, todas as coisas boas, porque ele é o doador de toda a boa dádiva. Amém, Jesus. E eu gosto do Salmo 103. Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça. Olha só, para nós não esquecer. Não esquecer do quê? De nenhum dos seus benefícios. Amém, Jesus. E o Espírito Santo foi um benefício de Deus para a noiva. Nós fomos os beneficiados pelo Calvário e Deus nos deu esse benefício do Espírito Santo. O maior dom na terra, o profeta diz que Jesus pode dar para a noiva é o Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Então isso, Jesus, quando ele deu aquele brado ali no Calvário,
nos seus últimos momentos, seus últimos segundos ali, ele puxou as suas últimas forças para ele dizer: está consumado. E o que ele conquistou ali, dentre tantas coisas que ele conquistou para a sua noiva, o Espírito Santo, ele conquistou. E isso, irmãos, não tem como nós negociar com o diabo. Isso é algo consumado, irmãos. Não é algo que Jesus ainda vai fazer por você, ou que Jesus vai fazer por mim. Não, ele já fez na sua vida. Isso é algo consumado, irmãos. Está fora de questão. Por mais que o diabo venha cochichar nos nossos ouvidos e dizer: não, não é para você o Espírito Santo. Isso está fora de questão, Satanás. Isso já é algo consumado. Amém. E quem falou não foi um político. Quem falou foi Deus. Amém. E a Bíblia diz que Deus vela para ele cumprir a sua palavra. Amém. Agora, o que pode se passar muitas vezes é que nós estamos em um processo de receber o Espírito Santo. Mas que ele é para mim, isso não tenho nenhuma dúvida. Amém, Jesus. E posso ir mais além aqui nesta noite, dizer que eu tenho o Espírito Santo. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz, pastor Jurandir, que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém. Para você, você olha para você e diz: eu não tenho o Espírito Santo. Sabe por que você diz isso? Porque você olha para a tua condição humana. Nós paramos e olhamos para a nossa condição humana, e a nossa condição humana, às vezes, naqueles momentos difíceis, você olha e diz: mas eu não tenho Espírito Santo. Isso é o diabo, irmãos, vindo cochichar nos teus ouvidos. Não dê atenção para ele. Porque o Espírito Santo em um homem, irmãos, ele tira a natureza pecaminosa do homem. Mas a natureza humana ele não tira. Mesmo o homem com o Espírito Santo, ele vai continuar com aquele gênio forte, muitas vezes. Mas o que o Espírito Santo faz no homem? Ele faz com que o homem se submeta. Com que o homem pense duas vezes antes de fazer algo, de falar algo. Aí muitas vezes, essa é uma tática do diabo, irmãos. Ele vem para oprimir, para reprimir. E muitas vezes nas nossas condições difíceis, naqueles momentos de altos e baixos, nós pensamos assim: mas eu não tenho o Espírito Santo. Um homem com o Espírito Santo não faz essas coisas. Irmãos, mas o que vem depois mostra que você tem o Espírito Santo. Amém. Você sabe o que o Espírito Santo faz no homem? Ele convence o homem das coisas. Isso é uma das coisas que o Espírito Santo faz em um homem. Ele convence o homem das coisas erradas. Por isso eu te digo nesta noite: não deixe o diabo te mentir acerca dessas coisas. Mas você pode sim confessar nesta noite: o Espírito Santo é para mim. Amém. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Amém. Porque ele conquistou para mim no Calvário. Amém. Jesus. Glória a Deus. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Você olha para você, você diz que você não tem o Espírito Santo por causa das vezes algumas fraquezas tuas. Mas Deus olha para você e vê você cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Me alegro com isso. Amém, Jesus. Deus olha para a sua noiva e vê a sua noiva preparada, irmão, cheia do Espírito Santo. Quer ver isso comigo? Apocalipse. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus isso já está concluído. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Eu quero ser bem objetivo para nós ganharmos tempo aqui. Regozijamo-nos e alegramo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Amém, Jesus. Você olha, a esposa já se aprontou, a noiva já se aprontou. É a Bíblia que está dizendo. Mas você olha
você olha, vamos pegar nós a mensagem, você olha tantas coisas, tantos probleminhas, tantas coisas aí que parece que precisam ser alinhadas, e é verdade, há muitas coisas aí que precisam ser alinhadas, mesmo em nós, Deus está fazendo uma obra em nós, e há muitas coisas que Deus precisa tirar de nós ainda. Amém, Jesus. Verdade. Verdade. Mas Deus olha e diz, a minha noiva, ela já está pronta, Aleluia. ela já se aprontou. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Quando nós olhamos para essas coisas, irmãos, nós vemos o que Deus tem feito por nós. E um dia, Josué e Caleb, eles estavam indo rumo à terra da promessa, irmãos. E nós sabemos, o profeta diz que a terra da promessa lá para eles, hoje para nós, é um tipo do Espírito Santo. E Josué e Caleb, eles tiveram aqueles momentos ali, quando eles foram espiar a terra, junto com aqueles mais 10 homens que foram junto, ou todos foram 12, Josué e Caleb estavam junto com aqueles homens que foram espiar a terra. Moisés disse, vocês vão e espiem a terra, para nós ver como é a terra. E eles foram e voltaram e trouxeram os relatos da terra. E Josué e Caleb e os demais disseram, olha, a terra é muito boa, a terra realmente, ela é produtiva, só que tem uma coisa, ali há gigantes na terra, e nós não podemos possuir a terra. Não há como nós possuir aquela terra, é terra boa, é terra que manda leite e mel, como Deus nos prometeu, mas tem uma coisa, é impossível nós conquistar aquela terra. Porque nós somos uma nação nova, nós somos um povo, vamos dizer, um tanto desorganizado comparado com as demais nações. Nós nem mesmo temos um rei. Como nós vamos sair para a batalha com essas nações? Eles olhavam de um ponto humano, irmãos, para aquilo. Aqueles homens olharam e disseram, é impossível para nós conquistar a terra. Muitas vezes nós olhamos na nossa intelectualidade, no nosso pensamento humano, e dissemos, é impossível para nós o Espírito Santo. Mas coisas que para o homem são impossíveis, diz a Bíblia, para Deus é possível. Amém. Glórias a Deus. Nós olhamos muitas vezes para nós e dizemos, é impossível esse Espírito Santo para mim. Mas teve 2 homens ali, chamados Josué e Caleb, que disseram, olha, se nós agradarmos ao Senhor, Ele nos porá na terra. Amém, Jesus. Se nós tão somente agradarmos ao Senhor, Ele nos colocará na terra. Josué e Caleb estavam olhando não para os sintomas, não estavam olhando para o tamanho dos gigantes, irmãos. Muitas vezes nós olhamos o tamanho da dificuldade, mas nós temos que tirar o nosso olhar das dificuldades. Porque Josué e Caleb não estavam olhando para o tamanho dos gigantes, mas eles estavam olhando para a promessa de Deus. Amém, Jesus. E quando eles olhavam o tamanho do gigante, realmente, falando humanamente, não havia nenhuma possibilidade, irmãos. Mas quando eles tiravam o seu olhar do gigante, dos problemas, das circunstâncias, das lutas, das provas, e eles, por um espaço de tempo, colocavam o seu olhar na promessa, eles se viam já lá naquela terra, irmãos. Amém, Jesus. É isso que nós temos que fazer, é tirar o nosso olhar das coisas aqui terrenas e pôr o nosso olhar na promessa de Deus. Amém. Glórias a Deus. Porque de outra forma nós não vamos conseguir avançar se nós olhar para o tamanho do gigante, nós vamos tremer, vamos bater o joelho um no outro. Vamos dizer, realmente, eu não dou condição, eu não sou capaz. Mas irmãos, a condição vem de Deus. Amém, Jesus. É Deus que dá a condição para você ir avançando, para mim ir avançando a cada dia. Em busca desse Espírito Santo, nós estamos em um processo de recebê-lo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você ainda está num processo, mas eu te digo, você está no lugar certo para você obtê-lo. Graças a Deus. O profeta William Branham diz
que se você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, e você ainda não recebeu o Espírito Santo, é um direito teu, irmão, de você chegar diante de Deus. Isso é promessa para nós, irmãos, de ter o Espírito Santo. Porque olha o que diz a palavra do Senhor. A promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E o profeta chega a dizer que se você ainda não recebeu o Espírito Santo, você está fazendo Deus de mentiroso. Agora, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém. Deus não falha com a sua promessa. Amém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Você está lutando para obedecer a palavra? Amém, Jesus. Você está se esforçando para você obedecer a Amém. palavra? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Mesmo às vezes gemendo na dificuldade, mas você está lutando para você servir a Deus. Amém. Então o Espírito Santo é para você. Amém. Amém, Jesus. Não tem outro povo, irmão, destinado ao Espírito Santo. É para nós, é para a noiva do último dia. Amém, Jesus. Porque nós temos lutando para obedecer a palavra e o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Aleluia. Então eu te digo nesta noite, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe o diabo vir mentir para você, vir cochichar nos teus ouvidos, dizer que não é para você o Espírito Santo, ou dizer que você não tem o Espírito Santo. Eu me lembro agora daquele jovem, ele veio ter com o irmão Branham, conversar com o irmão Branham acerca dessas coisas, algo que incomodava ele, e deixava ele inquieto, irmãos, preocupado. E ele chegou para o irmão Branham e disse: olha, irmão Branham, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, eu tenho ido a tantos lugares, irmão Branham, tenho ido nas denominações, nas igrejas, mas eu sinto, parece que eu não tenho o Espírito Santo. E o irmão Branham escutando. Ele disse: eu fui em tantos lugares, busquei em tantos lugares. E o irmão Branham escutando aquele jovem. E ele disse: irmão Branham pediu, mas como foi o começo da tua caminhada? Como você chegou ao conhecimento do Evangelho? Ele disse: é que um dia eu estava indo em uma rua e eu vi um pequeno cartão caído na rua, e eu apanhei aquele cartão e nele estava escrito: aonde você vai passar a tua eternidade? E aquilo mexeu comigo, aquilo simplesmente, algo que eu nunca tinha sentido, algo que mexeu dentro das minhas entranhas, no mais profundo da minha alma, quando eu li aquilo escrito naquele bilhete. E desde aquele dia eu comecei a procurar, e desde então é isso que eu tenho feito, mas parece que eu não tenho ainda obtido aquilo que eu gostaria de ter. O irmão Branham disse: sabe, aquele dia, aquele bilhete, era ele ali, era o Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Marciano, era ele ali lá naquela área. Você diz: mas será que eu tenho o Espírito Santo? Era ele ali. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí aquele jovem se alegrou e pulou e disse: mas quer dizer que eu tinha o Espírito Santo todo esse tempo e eu não sabia? Deus. Meu Deus. Não deixa o diabo mentir para você, irmão. O Espírito Santo está aí, ó. Amém. Glória a Deus. Amém. Porque nós somos a morada do Espírito Santo. Aleluia. Não deixe o diabo mentir para você. Aquele jovem, todos aqueles anos oprimido ali, e o Espírito Santo estava ali. E eu quero te dizer nesta noite, irmãos, se não fosse o Espírito Santo, você acha que você, irmão Ademir, teria passado por aquele momento lá que você passou? Era ele ali. Era o Espírito Santo ali dentro de você, te dando condições para você suportar, para você resistir. Era o Espírito Santo ali. Amém, Jesus. Aleluia. Não deixe o diabo mentir para você concernente essas coisas. Não pode ter dúvida dentro de você, irmão. Glória a Deus. Vamos se pôr em pé. Eu sinto de encerrar.
Feche teus olhos neste momento. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele estava um tanto queixoso e eu dizendo para ele acerca dessas coisas, porque eu tenho acompanhado a trajetória dele, tenho assistido de perto as suas lutas, e ele veio me dizer, o diabo, irmãos, tentando colocar pensamentos, dizendo, você não tem o Espírito Santo, mas eu pude dizer para ele, se não fosse o Espírito Santo, você não teria chegado até aqui. Você vai me dizer que não tem o Espírito Santo? Se não fosse ele ali, naquele momento crucial, irmão, você teria abandonado tudo. Mas havia algo ali, irmãos, e este algo é o Espírito Santo que sustenta, é aquela torre de controle, é ele que dá aquele equilíbrio para você poder resistir, para você suportar. É o Espírito Santo, não é outro, é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, é verdade. Bendito Senhor teu nome. Aleluia. Espírito Santo. Querido Pai Celestial, Tu sabes de tudo, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Eu estava, Pai, um tanto preocupado acerca do que eu iria falar nessa noite. E de fato, Senhor, não é bom mesmo que o homem fale, Senhor. O melhor é que o homem esteja quieto, Senhor, para que então o Senhor possa falar. Eu fui simplesmente, Pai, o canal que o Senhor usou, Pai. E penso que isso está ajudando muitos aqui nessa noite, Senhor. Muitos aqui, Senhor, que o diabo vem muitas vezes cochichar nos ouvidos, concernente a essas coisas, Pai. E muitas vezes nas condições, nesses altos e baixos, o diabo é um explorador. E ele vem cochichar nos ouvidos, dizer que, até mesmo para fazer nós desistir, Senhor. Dizer que nós não somos dignos, que não somos merecedores, e é verdade, Senhor. Nós não somos merecedores dessas coisas, Pai. Mas, Pai, um dia o Senhor subiu o Calvário, Pai. Aquela cruz em tuas costas, Pai. Cambaleando, o Senhor subiu rumo ao Gólgota, Senhor. E porque o Senhor subiu ali, Pai, o Senhor viu que nós ia precisar, Pai. Ia precisar do Espírito Santo. E o Senhor no Calvário, o Senhor liberou a vida que estava em ti, Senhor. Aquele sangue foi liberado. A vida que estava no sangue, Pai, foi liberada, Senhor. E hoje ela pode vir sobre os adoradores, Pai. Uma vez ela não poderia vir porque era sangue de animais, Pai. Aquilo cobria o pecado, Senhor, mas não tirava o desejo do pecador de pecar, Senhor. E o homem voltava para a sua casa com os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, Pai. Mas um dia no Calvário, Senhor, aquele cordeiro foi imolado, Senhor. Olha a vida que estava no Cordeiro de Deus. Agora ela pode vir sobre o adorador, Pai. Senhor Jesus, e eu quero me agarrar a esse Espírito Santo, Senhor, porque ela, Senhor, havia de entrada, Senhor, para aqueles portais eternos, Pai. Sem o Espírito Santo eu não entrarei ali, Senhor. Mas com o Espírito Santo, Pai, a chegada é certa, a entrada é certa, Senhor querido. Deus Santo de poder, aqui estão os teus filhos nesta noite, Pai querido. E eu te rogo, Pai do Senhor, na tua grande bondade e misericórdia, faça, Senhor, com que esta palavra, Senhor,
Eu creio que foi o Senhor nos falando aqui, Senhor. Certamente, Senhor. Possa encontrar o endereço em cada coração, Senhor. E que eles possam sair daqui nesta noite, fortalecidos pelo Senhor, alegres e contentes, regozijando na Tua presença, Senhor. E que eles possam, Senhor, realmente, Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor conquistou ali no Calvário. Sim, Ó Pai. Senhor, Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Ainda com seus olhos fechados. Aleluia. Eu quero cantar um hino aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tome posse, irmãos. Não deixe o diabo mentir para você. Aleluias. Ele já conquistou ali no Calvário para Glórias a você Deus. todas as bênçãos redentoras. Amém, Jesus. Aleluia. ó Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas. Eu preciso aprender uma voz das minhas promessas. Que haja sentimento, Ver as montanhas e os montes pela minha fé. derrama do teu Espírito Santo, Superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa. E usando sempre a esperança, vou estar de pé. Ô Marcelo, chega aqui, irmão. Vamos cantar. Oh Deus amado, Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza. ó Senhor, E as bênçãos do Pai já são minhas, nisso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas. Que Deus já me deu como posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e da alegria. Eu tomo posse da sabedoria. Eu tomo posse da bênção completa. Eu tomo posse das portas abertas. Eu tomo posse da cura e da vida. Eu tomo posse do fim das feridas. Eu tomo posse do amor e o perdão. Eu tomo posse dessa salvação. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Aleluia. Eu tomo posse. Eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. Vamos de novo. Eu preciso aprender a tomar posse das minhas promessas. E mover as montanhas e montes pela minha fé. Superar minhas lutas. Superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa. ei Senhor, E usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza. Aleluia! Que as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. O Calvário já foi. O Calvário já foi conquistado as minhas riquezas. E o que Deus já me deu como posse, eu não vou perder.
Graças a Deus. O hino pedido assim. O Espírito Santo está aqui. Oh, glória a Jesus. Eu senti, o Espírito Santo está aqui. As pessoas sintam Eu a presença do Espírito senti, Santo. eu Cada um senti, sinta a presença do Senhor. aonde estiverem dois ou Toque o três, coração de cada um. em meu nome, a me louvar. Sentimento do coração. Ali também estarei. Deus está neste lugar. As minhas fraquezas, os meus erros. O Rei dos Reis Oh, está Senhor aqui. Jesus, Eu faça sua senti, vontade sobre cada um de nós. eu senti. O Rei dos Reis está aqui. Oh, Deus, Eu senti, nós possamos sentir eu todos senti. os dias. Diz o Senhor dos Exércitos, do meu Espírito irei derramar, e vós sereis testemunhas. Deus está Estamos no Senhor. neste lugar. O Espírito Santo está Acendo o chão do Espírito Santo. eu senti, o Espírito Santo está aqui. Eu senti, Traz alegria. aonde estiverem dois ou três, em meu nome, a me louvar, ali também estarei. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Você crê que o Espírito Santo está aqui nesta noite? Amém. Glórias a Deus. Quantos creem aqui nesta noite que o Espírito Santo está aqui? Amém. Senhor. E você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Coloque a tua mão em cima do teu peito esquerdo, em cima do teu coração. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Amém? Glórias a Deus. Glória a O Deus. Espírito Santo é para você? Amém. Você crê assim? Amém, Jesus. E você crê que Jesus Cristo conquistou ele para nós no Calvário? Amém, Jesus. Amém? Você deseja receber ele nesta noite aqui? Amém. Glória a Deus. Glórias a Glória a Deus. Deus. O Espírito Santo é para mim. Amém. O Glória a Espírito Deus. Santo é para você. Glória a E Deus. para cada um de nós aqui nesta Amém. noite. Glória a Deus. Não tem nada que possa nos impedir de nós termos o Espírito Amém. Santo. Glória a Deus. A promessa é para mim. Amém. A promessa foi feita para você. É verdade, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E Jesus disse através de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Amém. para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Esta promessa é para mim. Amém. Aleluia! Amém, E Jesus. se esta
Então não adianta o diabo vir cochichar nos meus ouvidos, dizendo que eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não posso ter o Espírito Santo, se eu não tenho ainda, mas eu posso tê-lo. É verdade. Aleluia! Você pode tomar posse nesta noite, desta grande vitória que Deus conquistou para você na cruz. Obrigado, Senhor. Aleluia! Não deixe o diabo tirar você aqui desta noite com sua cabeça baixa, dizendo que mais uma vez você foi decepcionado. Diga para o diabo que é mentira dele, que você foi abençoado nesta noite, através da palavra que foi permitida nesta noite. Aleluia! Satanás, nós fomos abençoados nesta noite. Deus falou com nós nesta noite. Deus disse que o Espírito Santo é para mim. Oh, irmã, diga, Deus disse que o Espírito Santo é para mim. E eu tomo posse dessa possessão. Aleluia! Glórias a Deus! Creia nisso de todo o teu coração, irmã. Creia nisso de todo o teu coração. Diabo sabe, irmãos, que é o Espírito Santo que nos levará para a terra prometida. E sabendo disso, que quer nos impedir, nós temos o Espírito Santo. Mas eu duvido que haja demanda suficiente no inferno e fora do inferno para impedir um cristão de ter o Espírito Santo. Nós ouvimos aqui nesta noite que aquele que começou em nós a boa obra aperfeiçoará. E quem que começou a boa obra em você, irmã? Porventura não foi o Espírito Santo? Quem começou a obra em você, não? Porventura não foi o Espírito Santo? Certamente que foi o Espírito Santo que fez eu largar o cigarro, que fez eu largar os campos de futebol. Foi o Espírito Santo, porque o contrário nunca deixaria dessas coisas. Quem que disse para você, irmã, que Deus se agrada que você nunca corta o teu cabelo, que você vista-se decentemente? Foi o Espírito Santo, porque o diabo não queria te dizer essas coisas. Mas o Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala, ensina a coisa corretamente. O Espírito Santo diz que tem os céus nos aguardando. Aleluia! O diabo não quer que você saiba dessas coisas. Mas o profeta desta era diz, através do Espírito Santo, que Deus preparou essas coisas para nós. E que somente, escute isso, irmã, e que somente são mulheres escolhidas por Deus antes da fundação do mundo que pode ter essa promessa. Muitos gostariam de abraçar essa promessa, mas não pode, mas você pode, eu posso, nós podemos. Aleluia! Glórias a Deus! Você pode, irmão Tomé, ter o Espírito Santo. Saiba disso! Saiba disso, irmã! Aleluia! Obrigado. Às vezes alguém pode ser julgado porque você não ergue tua mão muitas vezes, porque você não dá o glória a Deus muitas vezes. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo está em você. É o Espírito Santo que se move em você e através de você, que faz você ficar ansiosa para vir nos cultos aqui, neste tabernáculo e salvo que não tem culto aqui. Porque o diabo não queria te motivar você a vir para os cultos. Mas o Espírito Santo te motiva e diz, tem culto hoje ali em Concórdia. Deus fala essas coisas, irmãos. É Ele que nos motiva, é Ele que nos incentiva. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus! Para mim não importa o que o diabo venha dizer para mim. Glória a O que me Deus. importa é que há um céu para mim. O que me importa é que há um Espírito
está vindo para nos levar a qualquer momento para a glória. Essa doce carruagem que é o Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glórias a Bendito seja o Deus. nome do Senhor Aleluia, Jesus Jesus. Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Glórias a Deus. O Espírito Santo, muitas vezes, como nós ouvimos essa noite, uma das coisas que ele faz é nos convencer que nós estamos errados. Amém. Muitas vezes o Espírito Santo vem e diz: Jurandir, você está errado, você vai ter que acertar isso. Glória a Deus. Você quer ser abençoado, você quer ter eu na tua vida, então começa a acertar agora. Amém, Jesus. Glória a E Deus. muitas vezes eu tenho que virar para o lado da esposa e dar uma batidinha nela, para entender que Deus falou comigo, que eu preciso acertar com ela, que eu não posso dormir sem acertar algo. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Eu não me Deus. importo se o diabo gosta disso, não. Glória a Deus. Mas eu vou desmascarar ele nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O diabo não quer que a verdade seja falada, mas Jesus Cristo ama falar a verdade, porque ele é a verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus! Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos prestes a ir embora desta terra, irmão. E nós precisamos colocar a coisa em ordem. Glória a E quem nos Deus. levará a colocar as coisas em ordem é o Espírito Santo. Amém, Jesus. É o Espírito Santo que me fará realmente eu me achegar mais a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É o Espírito Santo que me fará eu me preocupar com o irmão, com a irmã. Pura verdade, Senhor. Se você não tem o Espírito Santo, nunca vai se preocupar. Mas o Espírito Santo que faz você se preocupar, rolar na cama a noite toda quase, você não pode dormir. E às vezes a carne nem quer orar. Mas o Espírito chega um momento em que ele diz: levante, rapaz, orar. Amém. Levante, mulher, orar. Amém. E eu que quero ter um momento com você. É verdade. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei que isso pode estar sendo transmitido por o mundo afora, através da internet, o que quer que seja. E hoje não se pode falar a verdade, pode correr o risco, mas para mim o que importa é eu falar a verdade de Deus. Amém. Enquanto esta porta da graça está aberta, É verdade, Jesus. porque Deus ama a alma que está dentro do homem, ama a alma que está dentro da mulher. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com a alma do homem, com a alma da mulher. Amém, É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Bendito seja o Deus. nome do Senhor Aleluia, Jesus Jesus. Cristo. Glórias a Há algo Deus. que Aleluia. está prestes para acontecer, irmã. Há algo que está prestes para acontecer, irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos do Espírito Santo. Amém. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero que Ele me ajude aqui nesta noite. Amém. Glória a Talvez Deus. pode ser que seja a última mensagem que eu ouvi aqui nesta noite. Talvez eu não tenha oportunidade de ouvir uma outra mensagem. Mas que eu possa realmente, esse Espírito Santo me selar bem aqui neste lugar que eu estou nesta noite. Amém. Que o Espírito Santo possa te selar bem neste lugar que você Amém. está nesta Glória a noite, irmã. Deus. Que o Aleluia. Espírito Santo possa te selar nesta noite, meu irmão, nesse lugar que você Amém. está. Glória a Deus. Você nunca mais será o homem que você foi até então. Você nunca mais será a mulher que você foi até então. Você nunca mais foi o jovem que você foi até Glória então. a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus! Eu sei que Ele está aqui, irmão. Amém. Glória a Deus. Como o irmão John Camargo falou nas suas orações, eu posso ser um cascudo, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui. Amém. E Ele pode tirar essa casca de mim, Aleluia. pode tirar essa casca de você. Glória a Deus. Essa coisa velha incomodando esse espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Aleluia. Senhor. Irmão Jurandir, ontem de noite eu tive um sonho. Tive um sonho, irmão Jurandir. Tinha uma fila de gente na minha frente. E tinha uma menina, tudo cacundinha, vestida de branco. Cheguei na minha frente, atrás dela. O Jesus estava lá longe. Eu disse, irmão, passa por ela, que essa não tem vez. Quando eu olhei para a veinha, ela sumiu. E eu fiz a volta do quarteirão inteiro. Ela disse, corre, que os teus problemas estão curados, tu não tem mais problema. E é verdade, Senhor, eu tive esse sonho e eu habilidade certa dela, era 3 horas da manhã. Sentei na cama, orei para o nosso Senhor, cara. E dali um pouquinho eu levantei, fui no banheiro e voltei, fiquei meditando até as 5 horas, até que a minha esposa levantou. E daí eu levantei, eu não contei nada para ela. E na volta, hoje eu estava trabalhando, o diabo disse, eu vou te sofrer, você é um acidente em tal lugar. E o que aconteceu? Quase bati o carro, quase saí fora da estrada, consegui puxar 3 bruscas e frear da brusca. A sorte que não vinha ninguém atrás de mim, cara. Daí nós temos um Deus, e eu, como que eu estou? Eu não podia estar aqui, mas eu vim porque eu amo Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não mereço, mas Ele é maravilhoso, irmão. Amém. Glória a Tu Deus. não merece, irmão, mas Ele é Glória a maravilhoso. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja teu nome. Aleluia, Eu sei Jesus. que algo pode estar acontecendo nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Tu tem poder Deus. para transformar vidas aqui Amém, nesta Jesus. noite. Glória a Tu Deus. pode libertar o homem, Aleluia. libertar a mulher de qualquer coisa. Amém, Jesus. Está aqui nesta Glória a noite. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória Bendito a seja o Deus. nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essas enfermidades, esses vírus, essas coisas estão repreendidas nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, somente creia nele de todo o teu coração. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu Glória creio a que o poder da Deus. palavra está Aleluia. prestes a se manifestar. Qualquer momento ela pode começar a se manifestar na vida do cristão, da cristã. Amém. Talvez num lugar simples como este. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus está Jesus. pedindo para nós, irmão, um rendimento a Ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está Glória pedindo a a Ele Deus. que nós o obedeça, Amém. como nós ouvimos aqui nesta noite. O Espírito Santo é verdade, que obedecem. Verdade, irmão. Aleluia. Muitas e muitas vezes, às vezes, eu senti como que um gato pula num rato tão rápido para pegar. Muitas vezes eu senti isso comigo, ali na minha cama. Mas lá dentro da minha alma há um Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ali dentro da minha alma há um Espírito Santo. Amém. E começa a batalhar com Satanás. Oi, dizendo, glória. sai daí, Amém, essa propriedade não é tua, Glória essa a Deus. propriedade é Glória a minha. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Ô, glória. Essa casa está reservada para mim,
não é para você, Satanás. Glória a Deus. Saia, demônio sujo. Esta casa é minha. Fui eu que comprei esta casa. Amém. Fui eu que lavei esta casa por dentro e por fora. Amém. Você não fez nada, diabo sujo. Essa casa é minha. Essa propriedade é minha. Saia dela. Glória a Eu Deus. tenho a escritura aqui, a documentação legal. Amém. Saia dela, diabo. Glória a Deus. Saia dela, Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é propriedade de Deus, irmão. Glória a Deus. Você é propriedade de Deus, irmão. Você não é propriedade do diabo, não. Glória a Deus. Aleluia. Manda o diabo sair desta casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus amado. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Espírito Glória Santo a tomará Deus. você sairá lutando com esse diabo de dentro da casa. Glória a Deus. E você pinchará ele para lá para fora desta casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tem autoridade para fazer isto, irmão. Você tem autoridade para fazer isto, irmão. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tomo posse desta vitória como nós cantamos nesta noite. Amém. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glórias a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Só creia de todo o teu coração na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém, Jesus. Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais Aleluia, um algo que Jesus. eu vi, irmão, durante eu voltando para casa, de moto do trabalho de noite, uma espada, bem na esquina lá, chega lá em casa, na esquina daquele morão lá que desce, aquela espada brilhava, subia e baixava, uma espada coisa mais linda, eu podia ter parado a moto, desligado ela e tirado com o celular uma foto para mostrar aqui na igreja para os irmãos, eu vi também isso ali já. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glórias a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus se manifestando através. Glória a Deus. Aleluia, Glórias a Jesus. Deus. Deus se manifestando através de algo. Amém, Que eu Jesus. vim para cá, mas eu vi Deus maravilhoso. Deus é bom. Graças a Glória a Deus. Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Neste momento. Se você deseja uma oração, pode vir. Nós estaremos orando. Mas venha crendo no teu coração. Eu desafio nesta noite em nome de Jesus Cristo. Eu vou contra qualquer enfermidade nesta noite em nome de Jesus Cristo. Se você crê de todo o teu coração. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível para quem crê no nome Amém, de Jesus Cristo. Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos Glória a orar. Deus. Creia de todo o teu coração. Amado Pai Celestial. Aqui está teu filho, Pai, contando isto. Ele já viu por algumas vezes, Pai Celestial. Certamente, Pai, ele crê que o Senhor é aquele Deus que pode todas as coisas. E Ele é o primeiro que tem chegado diante de Ti nesta noite, aqui neste altar, Pai, para receber algo de Ti, Pai, o qual só o Senhor pode dar a Ele, que é a cura, que é a libertação. O Senhor é aquele Deus que pode emendar os nervos, se Ele foi arrebentado, Pai, de maneira tal, Pai, que ficará melhor do que as outras partes inteiras, Pai. E, Pai, que Ele possa receber nesta noite, Pai, a cura, que Ele possa receber nesta noite, Pai, a libertação, Pai. Que Ele possa voltar para a sua casa curado, libertado, pronto para o começo da semana, Pai, no trabalho, Senhor Deus. E seja com Ele, Pai, na continuação, não só desta noite, mas na continuação dos dias que virão, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Somente creio de todo o teu coração. Amém, meu Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Essa pequena
homem se preocupa, a mulher se preocupa, mas o Senhor é aquele Deus que faz com que nós venhamos a ficarmos descansados, sossegados, Pai. E Pai, aqui está, em nome de Jesus Cristo, essa criança, e oro, Pai, e repreendo esses vírus, essas gripes, o que quer que seja, eu repreendo, Pai, do alto da cabeça dela, Pai, e as plantas dos pés dela, Pai. Que esse problema desapareça, Pai, da vida dela, do corpo dela, Pai. E que ela seja curada a partir deste momento, Pai, libertada, Pai. E que o teu nome, que é sobre todo nome, seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Creio em Deus de todo o coração. Amém. Precioso Pai Celestial, precioso irmão André, que chegava a Ti neste momento, meu Pai, e tem promessa de Ti, Pai. Eu lembro daquele hino que diz: eu não morrerei, sei que primeiro o Senhor cumpra em mim aquilo que o Senhor prometeu. Aqui está o irmão André, certamente o Senhor tem promessa a Ele, Pai. E Pai, Ele obtenha esta promessa a qual o Senhor prometeu a Ele, Pai. A partir desta noite, Pai, que Ele possa levar para a sua casa esta maior bênção, Pai, escrita nas Escrituras Sagradas, Pai, que o Senhor conquistou para cada homem, para cada mulher ali na cruz. O Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo, o qual começou em nós a boa obra. O Senhor diz que Ele aperfeiçoará esta boa obra em nós para o dia da redenção. Que o irmão André receba isto, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O selo da promessa. Amém, Jesus. Pode vir, se você sentir Deus de vir, querido e amado Deus, que está na tua vida, uma mulher que tem lutado no dia a dia, muitas são as batalhas, como diz aquele hino, mas se ela está aqui, como ela está presente, Pai, nesta noite aqui, é porque o Senhor que está nela tem lutado por ela, tem vencido por ela. E Pai, naquele dia, Pai, quando tudo aqui terminar, Pai, creio que nós nos encontraremos ali nas bodas do Cordeiro, Pai. Não nesse corpo no qual nós estamos nesta noite. Nós estaremos em um corpo glorioso, Pai, semelhante ao Teu. Abençoa ela, ajuda ela, Pai, nos seus momentos, aonde ela estiver. E sempre, Pai, ore para a oração do seu coração pela sua família, Pai. E Pai, que a família toda dela, Pai, seja salva, Pai, por Ti. Não importa como, Pai, ou aonde o Senhor irá tratar com cada um deles, mas o importante, Pai, é que cada um deles, Pai, seja salvo, seu esposo, seus filhos, a família toda, Pai. Eu encomendo a Ti a tua filha, no glorioso nome de Jesus Cristo, e que ela saia daqui nesta noite abençoada, curada, libertada para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, todo o coração. Amado Pai, tua filha tem vindo ao altar nesta noite. Nós sabemos, Pai, que a obra do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, sempre leva o homem, sempre leva a mulher a estar sempre preocupando-se com o melhorar do dia a dia. Deve estar a preocupação no seu coração e sempre melhorar naquilo que é necessário, com o objetivo de estar pronto para aquele tipo de arrependimento.
sua preocupação pela família toda. Deus, tua palavra diz que o Senhor considerará os desejos dos nossos corações. E um dos maiores desejos, Pai, do coração de uma mãe é ver a sua família salva, principalmente de uma mulher cristã. Pai, concede esse desejo no coração da tua filha, Pai, e ajuda ela a cada dia ter mais e mais do Espírito Santo, Pai. Nos momentos de dificuldades, o Senhor conforte ela, o Senhor ajude ela a prosseguir adiante e dê a ela a saúde que ela precisa na vida espiritual e nas demais áreas da sua vida. E seja com ela, Pai, no decorrer de cada dia, Pai, em todos os lugares, Pai. Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. E que assim seja com a tua filha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Confia no Senhor.